Existe um velho ditado na guerra: conheça seu inimigo, entenda como ele pensa, como ele luta e o que ele usa para isso. E a Ucrânia levou esse conselho a sério. Ela pegou uma das armas da Rússia, reconstruiu do zero, melhorou e começou a usá-la para explodir soldados russos. Esta é a história da Molnia e de sua gêmea ucraniana, a Blizgavka. A Molnia, que significa raio em russo, é um drone kamikaze de asa fixa que a Rússia começou a empregar em grande quantidade na primavera de 2024. Não era uma máquina impressionante, nem uma peça sofisticada de engenharia militar. Ela foi construída basicamente a partir de sucata e montada em pequenas instalações que mais parecem lojas de móveis do que fábricas de defesa. Os russos não reinventaram a roda aqui. Eles colocaram eletrônicos que só precisavam fazer o mínimo necessário para navegação e controles de voo. Era a maneira mais barata possível de colocar explosivos no ar e enviá-los em direção aos ucranianos. E o drone funcionou, talvez até bem demais. Antes do Molnia, o quadro geral da guerra de drones na Ucrânia era relativamente bem definido. Você tinha pequenos quadricópteros FPV, que eram estruturas de drones de corrida recheadas com explosivos, custando de $475 a $600 cada, e letais em curtas distâncias. Depois, havia drones bombardeiros como o Nemesis e o Vampire, que alcançavam 24 km e levavam grandes cargas. Mas esses quadricópteros projetados para essa função ainda eram caros e usados apenas para alvos de alto valor. Para alvos menos vitais, construíram drones de ataque de longo alcance para ataques estratégicos a mais de 160 km no território inimigo. Cada categoria tinha seu propósito, sua faixa de alcance e sua faixa de custo. No entanto, nenhum dos lados tinha usado amplamente um drone kamikaze de asa fixa barato para médias distâncias, algo capaz de atingir de 30 a 50 km atrás da linha de frente e transportar explosivos para destruir veículos, prédios ou comboios logísticos. Mas isso mudou com o Molnia. Ele preencheu a lacuna nas operações de médio alcance, uma espécie de zona morta não só para drones baratos, mas para ataques em geral. A artilharia nem sempre o alcançava com precisão, pois usar o melhor equipamento podia deixá-la vulnerável a contra-ataques da artilharia inimiga. Mas os FPVs não conseguiam voar tão longe. Para preencher essa lacuna, a Ucrânia realmente só tinha mísseis balísticos táticos de curto alcance, como os Atacms, ou drones de ataque nacionais FP2, ambos bastante caros para operar na quantidade necessária para igualar os ataques da Rússia. Mas o Mjolnir preencheu essa lacuna por um valor entre $300 e $800 por unidade. Na sua configuração mais comum, a Molnia 2 ela carrega uma carga útil de combate de 323 kg, voa a velocidade de até 96 km por hora e pode atingir alvos a até cerca de 48 km do ponto de lançamento. A estrutura usa madeira compensada, plástico e tubos de alumínio. A eletrônica é composta por componentes comerciais disponíveis no mercado, principalmente da China. Um analista militar especializado em guerra com drones comparou isso ao AK-47 dos drones. Não é tecnicamente impressionante, mas é simples, confiável e pode ser produzido em grande escala sem uma indústria sofisticada. O Mjolnir 2 introduziu algo que ainda não tinha sido amplamente visto antes nessa classe de arma: hélices duplas montadas nas asas, em vez de uma única hélice montada no nariz. Isso o tornou mais estável ao transportar uma carga, melhorando seu controle em condições de vento e reduzindo o risco de falha catastrófica durante o voo. Também o deixou mais versátil quanto ao que podia transportar. As cargas confirmadas do Molnia incluíram ogivas de fragmentação padrão, ogivas termobáricas do sistema de foguetes de infantaria RPOA Schimmel e a mina antitanque TM-62, a última das quais carrega o equivalente explosivo a cerca de 7 kg de TNT, o suficiente para derrubar um prédio. O Molnia pode entregar uma carga a um centro logístico a 40 km da linha de frente, sem que soldados russos se aproximem. Essa combinação de alcance médio, carga útil relevante e custo abaixo de $1.000 foi por cerca de um mês vista como o santo graal da guerra de drones, levando analistas ucranianos a agir com cautela ao afirmar que controlavam a situação. Como dissemos antes, a distância que era considerada segura da linha de frente já não é mais. E não foi só isso. Como o design do drone foi feito para ser o mais barato ou eficiente possível, havia uma margem extremamente grande para modificá-lo e adaptá-lo a determinados usos. Isso significava que a Rússia não estava usando um único modelo do Molnia, mas sim uma variedade de modelos ligeiramente diferentes que começavam com a construção básica e se ramificavam a partir daí. Alguns modelos usavam controladores por fibra ótica na parte traseira,
limitando o alcance, mas tornando-os indetectáveis por interferência eletrônica tradicional. Outros modelos tinham câmeras térmicas, funcionando como visão noturna e facilitando a aquisição de alvos, apesar do custo maior com eletrônicos avançados. Ainda assim, outros modelos excluíam completamente o conceito de drones kamikaze. Em vez de serem equipados com uma única carga explosiva para ser detonada dentro de um alvo, a Monia possuía câmeras de alta definição e estabilizadores giroscópicos, permitindo captar imagens de qualidade da linha de frente e transmiti-las ao operador. Além disso, o drone ser montado basicamente de sucata de tecnologias diversas faz com que a fabricação seja distribuída. Com uma fábrica montando peças, é possível criar novos drones com componentes importados. Isso significa que um único ataque a uma fábrica só atrasa a produção até que outra consiga o restante das peças. Mas a Ucrânia conseguiu não apenas copiar o conceito, mas também aprimorá-lo. O Monia original tinha problemas estruturais reais, como componentes colados com cola quente, que derretiam no calor do verão. O lançamento do drone exigia a coordenação precisa de várias pessoas, pois um erro impedia a decolagem ou fazia o drone cair. Embora pareça algo menor, em combate, quando a janela de lançamento é de só 5 minutos, um drone que exige 4 pessoas sincronizadas para decolar é uma desvantagem. A Blizgavka, que significa relâmpago, resolveu ambos os problemas. Componentes comprometidos foram trocados por peças impressas em 3D que suportavam uma faixa mais ampla de temperaturas e o uso repetido. O lançamento foi automatizado. Uma vez que os parâmetros de voo corretos são inseridos, o drone inicia a decolagem de forma independente, eliminando completamente o ponto de falha causado pela coordenação humana. Os engenheiros ucranianos também padronizaram os conectores em toda a estrutura da aeronave, o que significa que a manutenção em campo e a substituição de componentes podem ser feitas mais rapidamente e com menos chance de erro. Sistemas de comunicação foram aprimorados e a montagem ajustada para garantir mais consistência entre as unidades. O resultado foi um drone que custa aproximadamente $810 por unidade e supera o original em confiabilidade, alcance e facilidade de implantação. A Blizgavka atinge velocidades de até 110 km por hora, pode voar por 80 minutos e alcança altitudes de 2.000 metros. Com o drone de retransmissão de sinal ampliando seu alcance de comunicação, pode atingir alvos a até 80 km do ponto de lançamento, cerca do dobro do alcance da Monia original. O uso de drone retransmissor como repetidor de sinal é uma solução inteligente. Um pequeno drone FPV posicionado mais próximo da área operacional retransmite o sinal de controle, dobrando efetivamente o alcance da Blizgavka, sem exigir conectividade via satélite para cada missão, o que acabaria ficando caro para um dos projetos mais baratos do mercado. A Blizgavka foi projetada como uma plataforma de ataque de uso único, carregando uma ogiva interna unificada de cerca de 89 kg para atingir diretamente seu alvo. Em contraste, a modularidade e a configuração de carga útil são vistas em sistemas como o JetMax, que pode transportar 2 cargas pesadas ou até 8 munições menores para ataques contra infantaria, veículos leves e infraestrutura desprotegida. Essa flexibilidade permite que uma plataforma cubra várias categorias de alvos, sem precisar de variantes especializadas para cada missão. No Defense Tech Valley Summit no outono de 2025, o Blizgavka já estava sendo fornecido para a linha de frente. A Viridrone, a empresa por trás disso, revelou simultaneamente plataformas adicionais no mesmo evento, incluindo drones de reconhecimento Sokiel, destinado à produção em série. E o veículo terrestre não tripulado Jankoi, que é equipado com Starlink capaz de transportar mais de 450 kg de carga útil. Isso mostra que a Ucrânia não desenvolve o Blizgavka de forma isolada, mas como parte de um portfólio crescente de sistemas com a mesma filosofia. Identifique a lacuna, preencha de forma barata e coloque em operação rapidamente. Porém, o Blizgavka compartilha as limitações básicas de sua classe de asa fixa. Ele é menos ágil que um quadricóptero FPV, não paira nem aborta e se reposiciona durante a aproximação como um multirotor. Ventos fortes são prejudiciais, e a neblina pode deixá-lo totalmente no chão. Um operador afirmou que sempre espera a neblina passar antes de continuar a missão. Contra um veículo em movimento ou um alvo que muda de posição entre o lançamento e a chegada, um drone de asa fixa não tem a mesma manobrabilidade em comparação com um FPV, que pode perseguir e ajustar a rota instantaneamente, já que pode se mover em qualquer direção sem precisar estar voltado para ela. Mas é aqui que o dinheiro entra em cena.
O drone pesado Nemesis, que pode pairar, se reposicionar, abortar no meio do ataque e retornar à base para rearmamento, custa na ordem de dezenas de milhares de dólares por aeronave e exige uma equipe de solo, um local de lançamento seguro, equipamento Starlink e 2 operadores treinados por turno. O Blizzgavka custa muito menos, e uma equipe de 4 pessoas o prepara em 10 minutos e o lança a partir de um campo com uma catapulta pneumática. O Blizzgavka não está tentando fazer o que o Nemesis faz. Ele tenta cumprir o papel da artilharia, atingindo alvos a médias distâncias, mas de forma mais barata e precisa que um projétil, ou salva. Nesse papel, as limitações das asas fixas são compromissos aceitáveis. Agora, se você quiser saber mais sobre os desenvolvimentos de drones da Ucrânia, não deixe de se inscrever no canal. Publicamos vídeos diários mostrando os eventos mais recentes, tanto na Ucrânia quanto na geopolítica global. Embora a Ucrânia tenha conseguido emular o sucesso do Molniya em poder ofensivo, esses drones, no fim, não conseguem atacar uns aos outros. Seu principal objetivo é servir como bombardeio superfície-superfície, não como combates aéreos em menor escala. A Ucrânia ainda precisava se proteger dos drones russos. A resposta é um sistema em camadas, e essa estrutura em camadas é importante. É necessário combinar reconhecimento de rotas, equipes de fogo, guerra eletrônica, proteção de engenharia em pontos estratégicos e procedimentos de segurança mais rígidos durante o deslocamento contra o Molniya. Na prática, isso se traduz em uma realização impressionante de táticas militares, avanço tecnológico e engenharia, tudo nascido da necessidade. Sistemas de guerra eletrônica de interferência são a defesa inicial, visando interromper o controle por rádio dos Molniya antes que alcancem seus alvos. A segunda camada cinética são equipes pequenas de combate a drones, com armas e equipamentos de defesa aérea modificados. A terceira são barreiras físicas. Por exemplo, na estrada Izium-Slobiansk, foi construído um túnel de rede de 40 km para proteger as rotas logísticas contra drones russos. A rede foi projetada e instalada para interceptar drones de asa fixa, voando baixo em rotas de suprimento. Redes antidrones em veículos próximos a postos de comando e sobre corredores de deslocamento de tropas viraram padrão. Por fim, a Ucrânia também desenvolveu drones interceptadores dedicados, que são pequenos quadricópteros que lançam pequenos explosivos, ou possuem armas de estilhaços modificadas, ou equipamentos de impacto para derrubar drones inimigos do céu. Para ilustrar esse ponto, a Ucrânia produziu 100 mil drones interceptadores somente em 2025, com uma taxa de sucesso em missões de combate superior a 60%. A um custo em média 25 vezes menor do que usar um míssil de defesa aérea ocidental para alcançar a mesma interceptação. O que estamos vendo é o ecossistema antidrone em constante evolução. A Ucrânia construiu algo que forças armadas muito maiores do que ela não conseguiram. Uma arquitetura de defesa antidrone em camadas, que atua em múltiplos domínios ao mesmo tempo, é continuamente atualizada com feedback do campo e tem baixo custo para sustentar sua escala. Avanços russos como a Molniya obrigam a Ucrânia a desenvolver isso. Ao fazer isso, a Rússia pode ter dado à Ucrânia uma estrutura defensiva que durará além desta guerra. Enquanto isso, a Ucrânia está ao mesmo tempo impulsionando suas próprias capacidades ofensivas de drones, muito além de qualquer coisa que a Rússia tenha colocado em campo, em faixas de preço comparáveis. Bombardeiros pesados com Starlink do regimento Nemesis operam a centenas de quilômetros. Drones de ataque de médio alcance da Ucrânia carregam ogivas acima de 90 quilos e são usados contra estações de radar russas, defesa aérea e aeronaves. Essas não são armas de apoio próximo ao campo de batalha, e sim recursos de ataque de precisão em profundidade, operados por equipes distantes do alvo. A implicação estratégica de usar drones dessa maneira é algo que realmente não foi visto na guerra moderna. A principal vantagem da Rússia tem sido sua disposição de sacrificar vidas humanas, usando ataques em ondas humanas e operações de infantaria em massa, enquanto aceita perdas catastróficas para avançar aos poucos. Uma guerra de drones, em que quem dispara está a dezenas ou centenas de quilômetros da linha de frente, praticamente retira essa ferramenta da Rússia. Não é possível ameaçar um operador em um escritório ou desgastar uma unidade com artilharia quando os operadores estão protegidos por um link Starlink e uma tela. A Ucrânia está formando um exército onde tarefas perigosas são cada vez mais feitas por máquinas, controladas remotamente por humanos. Autoridades do exército ucraniano dizem ter feito história militar no final de 2025, ao usar um drone terrestre armado com metralhadora para manter uma posição na linha de frente por quase 6 semanas. Como Mykola Zinkovich, do 3º Corpo de Exército da Ucrânia, disse, apenas o sistema UGV, sigla para Veículo Terrestre Não Tripulado, estava presente na posição. Esse era o conceito central.
Ele então resumiu a estratégia em 4 palavras: robôs não sangram. Então, como a Ucrânia chegou até aqui? Bem, a Blizgavka não é a primeira vez que a Ucrânia observa a Rússia introduzir uma nova capacidade com drones, estuda, faz engenharia reversa e lança uma versão ucraniana em poucos meses. O mesmo ocorreu com os drones FPV de fibra ótica, usados pela primeira vez pela Rússia na primavera de 2024. Mais especificamente, em 7 de março de 2024, meios de comunicação ucranianos compartilharam imagens de um drone FPV russo de fibra ótica capturado, que usa um carretel fino de cabo de fibra ótica em vez de sinais de rádio, tornando-o completamente imune a interferências eletrônicas. Em 18 de março, a Dronaria, grupo ucraniano de desenvolvimento de drones, apresentou seu protótipo de drone de fibra ótica. Em apenas 11 dias, equipamentos inimigos capturados viraram protótipos ucranianos funcionando. No jogo tecnológico de gato e rato da guerra em larga escala, muitas vezes a Ucrânia é quem tem a reputação de ser melhor em inovação, com engenheiros e voluntários mais motivados, trabalhando em um ambiente mais flexível. Frequentemente, se um novo produto ou solução ucraniana se mostra eficaz no campo de batalha, como o uso inicial do drone FPV básico, a Rússia tende a copiar e aumentar a produção ou a compra. Com a fibra ótica, a Rússia foi pioneira. A Ucrânia respondeu em 2 semanas com um protótipo e passou a empregar versões operacionais em poucos meses. No fim de 2024, fábricas chinesas ampliaram a produção devido a grandes pedidos russos. Os custos dos carretéis de fibra ótica caíram drasticamente, de até $1.500 por carretel em 2023 para cerca de $500 por um carretel de 10 km em 2025, com drones de fibra completos custando em torno de $1.000 a $1.500. Ambos se beneficiaram dos custos baixos. A Rússia comprava fibra ótica direto, enquanto a Ucrânia aproveitava o estoque dos países ocidentais ou a possibilidade de comprá-la da China. Isso facilitou o uso eficaz de drones de fibra ótica pela Rússia, imunes à interferência eletrônica por sua conexão por cabo, permitindo atacar alvos de forma confiável e dificultar operações ucranianas. O ciclo se repetiu com o Monia. A Rússia implanta, a Ucrânia captura. Engenheiros ucranianos desmontam, identificam falhas e criam uma versão aprimorada. A Blizgavka segue na linha de frente, mantendo esse ciclo funcionando para a Ucrânia por uma razão estrutural específica. O desenvolvimento militar da Rússia, mesmo seus esforços de inovação voluntária e de base, opera dentro de uma estrutura de comando centralizada que exige cadeias de aprovação, processos de aquisição e autorização institucional. O sistema da Ucrânia funciona por redes descentralizadas de engenheiros voluntários e um sistema centralizado que recebe dados da linha de frente e os repassa a fabricantes e projetistas. Nessa escala, o desenvolvimento de sistemas militares da Ucrânia pode ir do protótipo à padronização e ao envio à linha de frente muito mais rapidamente. Se um engenheiro de pelotão ucraniano cria um drone híbrido de fibra ótica e rádio com um custo um pouco maior que o padrão e solução para falhas recorrentes, um fabricante pode formalizar rapidamente o projeto e produzir um lote de teste. O sistema de testes, então, distribui protótipos pela linha de frente, acompanhando seu desempenho real, antes de decidir pelo desenvolvimento formal ou por mudanças subsequentes. Esse padrão de desenvolvimento está anos-luz à frente dos métodos tradicionais de aquisição e testes russos, e até mesmo ocidentais. E isso acontece porque a Ucrânia simplesmente não tem tempo a perder. A Ucrânia não tem a população, a escala industrial, a produção de projéteis de artilharia, nem as reservas de tanques da Rússia. Existe uma cultura de engenharia que soluciona problemas do campo de batalha em dias, não meses. Um sistema de aquisição flexível que oficialize a modificação feita em campo de um engenheiro de pelotão em semanas. E uma abordagem à guerra de drones que foi aprimorada ao longo de 4 anos do combate, com sistemas não tripulados mais intenso da história militar. Mais importante, a Ucrânia sabe que corre contra o tempo. Se a Rússia usar armas nucleares, a Ucrânia não tem resposta. Há um limite para o que se pode alcançar enviando drones para a linha de frente, com metade do efetivo militar ativo. Enquanto durar o ciclo de desenvolvimento reativo da Ucrânia, ela não só acompanha a inovação russa em drones, mas também mantém vantagem. Porque aprimorar um projeto já comprovado é sempre mais rápido do que inventar um do zero. E agora, a Ucrânia ficou muito boa em pegar o que a Rússia deixa cair e devolver com mais força. A Rússia construiu um martelo barato. A Ucrânia aprimorou esse martelo e passou a usá-lo contra eles. Se quiser saber como a Ucrânia responde com armas mais devastadoras, veja este vídeo.
E para ficar atualizado com os mais recentes acontecimentos em geopolítica global e guerra, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.